Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre ceia, né? Hoje é dia de participarmos da mesa do Senhor e esse é um dia muito, muito importante para nós como igreja, porque nós precisamos de valorizar esse momento, valorizar esse culto. É por isso que o tema da palavra de hoje é alimente-se do Senhor na ceia. Amém, irmãos? Hoje você vai comer do Senhor Jesus aqui nessa manhã, amém? Vamos ler o texto principal sobre a ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, eu quero que você acompanhe comigo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Verso 25, por semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça por um instante. Pai, nessa manhã nós nos colocamos diante da Tua presença, colocamos o nosso coração diante do Senhor. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz através da palavra. Eu oro, Pai, para que nessa manhã nós possamos ter revelação do quão importante, Pai, é a ceia para nós como igreja, Pai. Que possamos ter revelação dessa verdade. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para essa realidade poderosa e espiritual, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, hoje quero falar com você sobre a ceia. E antes, que você diga: pastor, mas eu já sei, as coisas relacionadas sobre a ceia. Antes que alguém, diga isso, que já sabe tudo sobre a ceia, quero te dizer que essa é uma palavra nossa, como igreja, é uma palavra apostólica. Pastor, o que é uma palavra apostólica? É uma palavra que nos direciona a maneira que nós acreditamos na ceia. Amém, irmãos? Tem muitos ensinos sobre a ceia, Mas hoje, a palavra que eu tenho para você é a maneira que nós acreditamos, do porquê nós ceiamos, o que significa o pão, o que significa o cálice. Amém, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós não temos tido o encargo devido por esse momento tão importante na vida da igreja. E eu falo isso porque tem muitos irmãos que ou ele não vem no culto da ceia, ou ele vem, ele não participa desse momento, por uma crença errada, obviamente, porque se você crê de maneira errada, você também não pratica as coisas de maneira certa. E é por isso que eu quero te falar que Deus é um Deus amoroso. Amém, irmãos? Fala assim: Deus é um Deus amoroso. A vontade de Deus é que você viva a sua vida com Ele de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma abundante. Que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Como que é uma vida em abundância, irmãos? É uma vida cheia de alegria, de prazer. Amém, irmãos? Mas também é uma vida cheia de saúde. Saúde física mesmo, saúde no corpo. É uma vida onde você não sofre, corriqueiramente com enfermidades no seu corpo, na sua alma. E você sabe que eu estava pesquisando sobre isso, A enfermidade do corpo nós conhecemos, é a enfermidade que nos ataca no corpo, Quando você fica ali com gripe, quando você fica com febre, enfermo, doente, É no corpo. Mas hoje o que mais acontece na nossa geração são doenças da alma, que também são conhecidas como doenças psicossomáticas, São doenças da alma. Pastor, qual que são as doenças da alma? Você conhece: depressão, ansiedade, pânico, medo, insegurança, angústia.
Isso são doenças da alma. E tem muitas pessoas, milhares de crentes, irmãos, que vivem debaixo de doenças, tanto físicas quanto doenças da alma. Agora eu pergunto para você, será que é a vontade de Deus que o crente, o filho, ele viva dessa maneira? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não! A vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância, amém? Fala assim, a vontade de Deus é que eu tenha saúde em abundância. A vontade de Deus não é que o filho fique acamado, doente, ou vivendo, por depressões, ansiedades. Eu estava falando para os irmãos, em outra ocasião, hoje é tão comum falar, eu tive uma crise de ansiedade, todo mundo lida normal já. Por quê? Porque é uma enfermidade da alma que tem assolado, o diabo tem assolado a nossa geração, as pessoas, os nossos dias. Hoje, se você conversar com qualquer pessoa por aí, para ele é normal tomar remédio para não ficar ansioso. Irmãos, Deus criou os médicos, os cientistas que criaram o remédio, amém, irmãos? Eu creio que os médicos e os remédios são de Deus, têm o seu lugar, mas eu creio muito mais que o Senhor Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter saúde em abundância. Ah, irmãos, o dia que você crê nessa verdade e tomar posse disso, você não vai mais ficar escravo. Às vezes, quando eu digo ficar escravo, é que tem pessoas que simplesmente se rendem. Ele se rende para a doença, ele se rende para a enfermidade da alma e simplesmente ele se acostuma em ficar tomando remédio. Está comigo aí, amém? Olha aqui, se você for olhar para a Bíblia, os comentaristas bíblicos dizem que Jesus fez 33 milagres. Dos 33 milagres que Jesus fez, 28 estavam relacionados com o corpo. Presta atenção. E desses 28 milagres que estavam relacionados ao corpo, 24 foram milagres de cura. Então, de 33 milagres que o Senhor Jesus fez, 24 milagres estavam relacionados à cura física. Isso significa que o Senhor Jesus dá importância para a nossa saúde, amém, irmãos? Fala para quem está do teu lado assim, a vontade de Deus é que você não fique doente. Fala para ele. Irmãos, aqui você pode ver a ênfase que o Senhor dá para ter uma vida saudável. Como é importante ser alguém saudável aos olhos do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que eles se entregam tanto para a doença que ele chega a concluir que ele está passando por aquela enfermidade, aquela doença, porque é a vontade de Deus. Ah, se o Senhor quiser curar, Ele cura. Se Ele não quer curar, é porque deve ser a vontade de Deus. Tem muitos irmãos, infelizmente essa é a verdade. Tem muitos irmãos que acreditam que é a vontade de Deus que ele fique doente. Ou que ele seja pobre, passando por necessidade. Mas isso é uma grande incoerência. Por que é uma grande incoerência? Porque se alguém acredita de fato que a doença é a vontade de Deus, então por que alguém procura um médico? Se você procura um médico quando está doente, e a doença é a vontade de Deus, então você quer se livrar logo da bênção de Deus, que é a doença. Não é uma incoerência alguém procurar o médico para tomar remédio, se ele acredita que a doença é a vontade de Deus? Irmão, se é a vontade de Deus, não tem remédio que você tome para curar, porque se aquilo ali é a vontade de Deus. Mas por que é uma incoerência, irmãos? De fato, as pessoas, elas não dão graças pela doença. Você já viu alguém agradecendo pela doença? Ah, Senhor Jesus, obrigado por esse tumor no meu coração. Misericórdia mesmo. Ninguém ora por isso. Mas por que ninguém ora então agradecendo? Por que ele acredita que de alguma maneira aquilo ali seja a vontade de Deus? Irmãos, isso é um grande engano do diabo nos nossos dias. Quero te falar, a vontade de Deus é que você seja saudável, amém, irmãos? A vontade de Deus é que você seja saudável. Jesus fez 33 milagres, 24 milagres estavam relacionados à cura no corpo, à cura física. Você precisa entender que Jesus morreu para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida saudável. Pastor, mas já faz tanto tempo que eu tomo remédio, que eu estou assim, desse jeito, nada acontece. Porque, irmão, tem gente que acredita que a cura, ela é automática. É como, por osmose. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Osmose é quando você está no ambiente, só porque você está naquele ambiente, você é afetado pelo que está acontecendo. A cura, irmãos, ela não é por osmose. Diga assim, a cura,
É pela fé. Agora fala para quem está ao teu lado, a cura é pela fé, meu irmão. O fato de você vir para o culto, participar da ceia, não significa que você vai curar, se você vai ser curado se você não tiver fé. Você precisa crer da maneira correta e o seu coração precisa estar queimando de fé por aquilo, amém, irmãos? Você sabe, o Senhor Jesus não fez, aliás, né, ele fez apenas um milagre em toda a Bíblia de maldição, que foi a figueira. Jesus amaldiçoou a figueira e no outro dia a figueira estava completamente seca, sem fruto nenhum. Foi o único milagre na Bíblia de maldição. Agora, se você for olhar a primeira menção da figueira, que é lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, né, são expulsos dos jardins, eles colhem folhas de figueira para fazer roupas, né? A figueira na Bíblia aponta para a justiça própria do homem, é o homem tentando ser aceito diante de Deus pelo seu merecimento. Então a única coisa que Jesus amaldiçoou no Novo Testamento é o merecimento, é a justiça própria. Todos os outros milagres de Jesus foram de bênçãos, amém, irmãos? O Senhor Jesus veio para te abençoar, diga amém. O Senhor Jesus não veio para jogar uma praga na sua vida, para te ensinar uma lição. Porque tem gente que acredita que Deus deu uma praga na vida dele, uma doença, para ensinar uma lição para ele. Mas ele acredita tanto, só que ele procura o médico para resolver a praga. Ele quer se livrar da bênção de Deus na vida dele. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não jogou praga em nem quem merecia praga. A Bíblia diz em Marcos capítulo 3, eu não coloquei esse texto, eu só vou te contar a história. Mas a Bíblia diz que chegou um homem na sinagoga com a mão ressequida. Só que ele chegou no sábado. E os judeus, ele não fazia nada no sábado. Ele era muito perfeito, ele guardava o sábado. E aí esse homem com a mão ressequida, ele chegou diante de Jesus pedindo para o Senhor curar. E o chefe da sinagoga olhou para ele e falou assim, ó, você vai ter que ir embora, você vai ter que voltar amanhã, porque hoje é sábado. Sábado não podemos curar ninguém aqui, você vai ter que ir embora. Irmãos, quando Jesus viu aquela cena, Jesus ficou indignado. Jesus chama, né, o homem da mão ressequida, e aí Jesus ora por ele e ele é curado no sábado, no meio da sinagoga. Agora, deixa eu te perguntar, será que esse fariseu, esse mestre da sinagoga, ele não merecia ficar com a mão ressequida? Miserável. Por quê? Será que é tão bom ir embora doente? Faz o seguinte, pega essa mão ressequida para você. Se fosse eu e você, a gente ia fazer isso. Mas o Senhor não é assim, amém, irmãos? Diga assim, o Senhor é bom. Veja, o Senhor não jogou praga nem quem merecia praga, irmãos. O Senhor veio para nos abençoar, amém, irmãos? Agora, se o Senhor curou quando Ele estava aqui em terra como homem e Deus, será que hoje não é vontade de Deus curar? É. Hoje a vontade de Deus é continuar curando a igreja, curando aquele que sofre, aquele que padece com enfermidade, diga amém. O Senhor é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Diga glória a Deus por isso, irmãos. O Senhor não vai jogar uma praga na sua vida. Você pode descansar, porque a enfermidade não é a vontade de Deus. Pastor, por que então a gente fica doente? Se a doença não é a vontade de Deus? É óbvio, irmãos, nós vivemos num mundo caído. Toda doença, toda praga, toda maldição veio por causa da queda do homem. Quando Adão caiu junto com Eva ali, o Senhor disse, agora vai ter suor no rosto, você vai ter que trabalhar, vai ter que comer espinhos e abrolhos. O Senhor falou, você vai ter que ralar agora, filho. Então o homem entrou debaixo de uma maldição, e por causa dessa maldição, todos nós hoje estamos sujeitos a qualquer doença, né, que existe na terra. Todos nós estamos sujeitos, mas a vontade de Deus é que ainda no meio de um mundo caído, os seus filhos desfrutem de saúde, amém? Saúde na sua alma. Irmãos, eu tenho tanta compaixão de encontrar pessoas que sofrem com doenças na alma, pessoas deprimidas, ansiosas, angustiadas. Tenho tanta compaixão porque é um sofrimento interno. A doença no corpo, ela é externo. Você sente dor, você às vezes vê ali o teu corpo machucado, mas a doença da alma é interna. Ninguém vê, é só você que sente. E aí eu tenho tanta compaixão porque não há nada prático que se fazer. Ah não, vamos dar um remedinho, irmão. Não resolve.
Tem muitas pessoas que têm que ficar tomando remédio, ficam dopadas por causa de doenças da alma. Mas hoje eu quero te falar, hoje é dia de ceia, amém, irmãos? E a promessa de Deus é que quando você participar da mesa, existe um poder espiritual envolvido aqui. Irmãos, isso aqui não é um ritual. Nós não fazemos um ritual aqui uma vez por mês, porque nós somos religiosos, não. Existe um poder espiritual quando nós estamos como igreja reunidos. A Bíblia diz, 2 ou 3, ali o Senhor estará. E quando você pega o pão, você pega o cálice diante do Senhor, e você fala, Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida, a ceia, o pão e o cálice, e eu estou comendo agora saúde para o meu corpo, eu estou comendo agora perdão dos pecados para a minha vida. Essa é a promessa de Deus, amém, irmãos? Hoje eu quero falar para você do plano de Deus a respeito de você ter saúde e vitalidade no seu corpo. Diga amém. Irmão, dia de ceia não é dia de condenação. Dia de ceia é dia de cura. Diga amém. Fala para quem está ao teu lado, dia de ceia é dia de cura. Irmão, dia de ceia é dia de você comer do perdão de Deus na sua vida. É dia de você tomar posse da cura no seu corpo. Agora, qual que é o risco dos crentes? É de transformar a ceia num ritual evangélico. Porque tem irmão que ele é tão religioso, que no dia da ceia ele vem, mas ele não lida como a ceia é importante para mim, existe poder espiritual na ceia, não. Ele vem como um ritual evangélico, porque hoje é o culto de Santa Ceia, aleluia. Ele vem até mais arrumadinho no culto de ceia. Aleluia, venha mesmo, é de Deus vir arrumado no culto de ceia, amém, irmãos? Não vem de calça e chinelo, diga amém. Vem arrumadinho, porque você vai participar da mesa do Senhor. Mas não transforme agora a ceia num ritual religioso, evangélico, gospel dos últimos dias. Existe poder na mesa do Senhor, amém? Você sabe, tem muito pastor por aí que ele tem tanto medo de transformar a ceia num ritual, porque eu não sei se você já foi católico, participou de igreja católica, mas os católicos, no dia da ceia, que eles pegam ali a hóstia, que é o pão, o cálice, eles acreditam que a hora que você come do pão, da hóstia, eles acreditam numa doutrina chamada de transubstanciação. O que é isso, pastor? É uma doutrina que diz que a hora que você está comendo do pão, literalmente aquele pão se transforma no corpo de Cristo, de maneira que quando você está comendo, Cristo está morrendo de novo lá na cruz. Essa é uma doutrina católica. Isso é bíblico, pastor? Não, o pão não se transforma no corpo de Cristo, e Cristo não tem que morrer de novo, amém, irmãos? Isso é um ponto. Só que o outro lado é que tem muitos pastores e irmãos evangélicos por aí que eles não querem entrar no caminho católico, só que eles vão para o outro lado do extremo, acreditar que a ceia é só um símbolo. O pão é só um símbolo, o cálice é só um símbolo. Irmãos, quando o padeiro faz o pão, ele só é pão. Mas a hora que a gente coloca na mesa do Senhor, tem o cálice, e aí nós invocamos o nome do Senhor com o pão e o cálice. Eu quero te dizer, existe poder espiritual envolvido. Não é só um símbolo, amém, irmãos? Não é só um símbolo, existe um poder espiritual envolvido na ceia. Você crê nisso? Diga amém. Irmãos, não vá para o excesso do simbolismo. Creia que ao comer do pão e beber do cálice, existe um poder espiritual que você está recebendo. Você está comendo vida de Cristo, você está comendo vitalidade, saúde para o seu corpo, o perdão dos pecados estão sobre a sua vida. Você sabe que Jesus disse, verso 24, põe aí para mim, 1 Coríntios, verso 24, olha lá. E tendo dado graças, partiu o pão e disse, o que Jesus disse? Isso é o meu? Ele não disse, isso aqui é um símbolo do meu corpo. Ele não pegou o pão e disse, isso aqui é um símbolo do meu corpo, não. Ele disse, e isso é o meu corpo. Jesus foi radical, irmãos.
Jesus foi radical. Sabe por que ele fez isso, irmãos? Para que você entenda, para que você não lide com a ceia num ritual vazio, sem poder, sem unção. Irmãos, dia de culto de ceia é dia de ter uma unção maior no nosso meio, amém, irmãos? É dia de ter mais vida, mais presença, mais glória de Deus. Por quê? Porque nós estamos na mesa do Senhor, e diante da mesa há suprimento, a vida em abundância. Diga amém, por favor. Você precisa entender que isso é uma realidade. Agora eu fico pensando, por que tem irmãos que ele não participa da ceia? Ele vem para o culto e ele fala, não, hoje eu não vou ceiar. Ou ele, no dia do culto, ele não vem. Sabe por que tem irmãos que fazem isso? Porque, na verdade, ele não acredita na ceia. Ele não acredita. Ele só acha que é uma modinha da igreja. Tem um irmão que, outro dia, ele fez um comentário, né? Equivocado. Ele disse que a gente só fica inventando moda. Qual que vai ser a próxima moda? Então tem gente que acha que a ceia é modismo. Ah, vocês fazem isso aí, que legal, um pãozinho, um suquinho, né? Bacana isso aí. Irmãos, não seja natural diante da mesa. Irmão, diante da mesa, você tem que ter reverência, amém? Você tem que ter espiritualidade. Você tem que ter um coração contrito. Não leve a ceia simplesmente para algo simbólico ou algo natural. Tem pessoas que não acreditam. Quando você está ruim, você está com dor de cabeça, você precisa de um pastor para falar, irmão, vai tomar um remédio para dor de cabeça. Alguém precisa de um pastor ligar para você aqui para mandar você tomar remédio? Sim ou não? Não. Agora, por que para tomar ceia os irmãos precisam? Irmão, toma ceia. Irmão, você não vem no culto da ceia, pastor, culto da ceia. Parece que é mais um culto para ele. Não, é a mesa. Se alguém te convidar para um churrasco, fala amém. Está quase na hora do almoço, irmãos. Aí você chega diante da mesa, aquela picanha assada, aleluia, com aquela maionese e água para tomar, porque Coca-Cola não é de Deus, aleluia. Alguém tem que ficar insistindo para você comer, irmão, come. Rodrigo, come. Rodrigo, não sei. Não é assim. Porque diante da mesa você tem que se fartar, amém, irmãos? Diante da mesa do Senhor você tem que comer, se fartar, sair daqui saciado. Meu Deus, hoje foi culto poderoso de ceia. Eu saí do culto hoje mais abençoado do que eu cheguei. Por quê? Só porque você foi no culto? Não, porque eu estava diante da mesa do Senhor. E diante da mesa, a hora que eu participo, eu não saio igual, eu saio dali nutrido, abençoado, fortalecido no Senhor. Se eu cheguei no culto cansado, eu vou sair de lá renovado na presença de Deus. Se eu sair de lá doente, se eu cheguei doente, eu vou sair curado. Eu vou sair nutrido diante do Senhor. Esse é o poder da mesa, amém, irmãos? Então por isso, eu não posso insistir com você, irmão, por favor, participa. Não, você tem que ter revelação hoje, a poder em participar da mesa, amém? Sabe quando que nós vamos crer de fato na ceia, irmãos? Quando um irmão estiver às vezes doente, enfermo, e você mesmo, você pega, vamos participar da ceia, porque a Bíblia diz que você não precisa de um pastor para você cear. A Bíblia diz que você precisa de 2 ou 3 reunidos, amém, irmãos? 2 ou 3. E aí o irmão doente, ele vai comer do pão, ele vai beber do cálice, ele vai ser fortalecido na presença de Deus. Você sabe que os primeiros pentecostais da igreja, eles tomavam ceia em família. Então tinha o dia na casa de tomar ceia. Irmãos, isso é algo poderoso que a gente tinha que viver. É o dia de tomar ceia em família. Na igreja primitiva, você vai ver que eles reuniam todos os dias, eles tomavam a ceia todo dia, irmãos. Por quê? Porque eles acreditavam que existia um poder espiritual quando você participa da mesa, amém? Fala para quem está do teu lado assim, a ceia, para você, é a provisão de Deus para a sua saúde. Agora vamos entrar no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 27. O texto que deixa todo mundo confuso. Verso 27. Por isso,
aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem entre vós. Preste atenção, Paulo aqui, ele está perplexo. Paulo está surpreso, por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: como que existem tantas pessoas doentes entre vocês? E ele fala ainda, né? Há muitos doentes e poucos ainda que dormem, que já morreram por causa da enfermidade. Só que no verso 30, Paulo diz ali, ó, eis a razão. Não são muitas razões. Paulo diz que só tem uma, eis a razão. Por que há muitos fracos e doentes? Qual é a razão, irmãos? Vamos lá para o verso 27, passa aí, coloca no verso 27 para nós. A razão é o quê? Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente. Fala indignamente. Paulo está falando, sabe por que tem muito fraco e doente? Porque estão comendo e bebendo, participando da mesa indignamente. Pastor, o que significa isso? Significa que eu tenho que ser digno para participar da ceia? Quem aqui é digno de alguma coisa diante de Deus, de comer alguma coisa diante de Deus? Irmão, ninguém é digno de nada aqui. A Bíblia diz que o melhor de nós é trapo de imundícia. A Bíblia diz que o melhor de nós diante de Deus é nada. Então, o texto que diz, aquele comer e beber do cálice indignamente, não está falando da pessoa, mas está falando da forma que você está fazendo. Então não é eu que tenho que ser digno, mas é a maneira que eu estou fazendo, a maneira que eu estou participando da ceia. Está comigo aí? Paulo diz, eis a razão. Qual é a razão? Vocês estão fazendo de maneira indigna. Não há reverência naquilo que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo de maneira errada. E aí o verso 28, olha o que a Bíblia diz. Ele diz, ó, se você comer e beber do cálice indignamente, de maneira errada, você vai ser réu do corpo e do sangue. Aí ele diz, examine-se, pois, o homem, a si mesmo. Tem gente que lê esse texto, ele acha que o dia da ceia é dia de introspecção. É o dia de ele examinar se ele tem pecado ou não na vida dele. Ai, será que eu pequei esse mês, Senhor? Será que eu posso participar da mesa? Bom, quem aqui que ficou um mês inteiro sem pecar? Levanta a mão aqui. Ninguém consegue. Você acorda de manhã, dá um trupicão no canto da porta, você já sai xingando tudo. Nervoso, já pecou de manhã cedo. Aí tem gente que está dormindo, ele peca no sonho. Ele tem um sonho terrível, pecaminoso. Misericórdia, amém, irmãos? Aí ele pensa assim, examine-se, pois, o homem. Ele acha que é para ele se autoavaliar, se ele está apto para tomar a ceia. Mas Paulo não está falando da pessoa. Paulo está falando, a palavra indignamente é um advérbio de modo no português. É português mesmo, advérbio de modo. É a maneira que você está fazendo. Aí Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice. Agora, uma coisa muito importante. A chave aqui, passa o texto, vê se tem a continuação do texto. Verso 29. Olha lá. Pois quem come e bebe sem discernir Paulo diz o seguinte, examine-se, pois, o homem, pois quem come e bebe sem discernir, fala discernir. Aqui, irmãos, essa é a chave para você entender o texto, porque a igreja de Corinto, eu vou ter que te explicar o que estava acontecendo. Se você ler o contexto, né, o capítulo 11 ali, todo o livro de 1 Coríntios, você vai perceber que eles estavam fazendo de completamente uma maneira equivocada a ceia. Primeiro eles achavam que o dia da ceia era dia de encher a barriga. E aí os caras levavam um monte de pão, vinho. E aquele ali era o dia de encher a barriga. Aí tinha outro cidadão que ele tomava tanto vinho na ceia que ele ficava bêbado. Irmão, você pensa, você está participando da mesa do Senhor. E aí o cara enche a cara, vira numa manguaça doida lá. Perceba que Paulo está falando o seguinte,
vocês estão fazendo de maneira indigna. Não é vocês que são indignos, não, todo mundo é indigno aqui, ninguém é digno de nada, como eu disse a você, mas a maneira que você está fazendo está indigna. Examine-se, pois, o homem, para que não faça de maneira indigna. Está comigo aí, amém, irmãos? Por isso que Paulo diz, o que vocês estão fazendo é uma coisa muito séria. Vocês estão participando da ceia de maneira indigna, de maneira irreverente. Como eu disse para você, irmão, não está falando da pessoa, mas está falando da maneira. Ah, pastor, você quer dizer então que eles estavam tomando a ceia de maneira errada, então Deus puniu eles com doença? É isso, você pode concluir dessa maneira, mas a verdade que Paulo está dizendo aqui vai além. O problema não é que eles fizeram somente da maneira errada, mas eles estavam fazendo da maneira errada, porque eles não tinham entendimento do que estavam fazendo, eles não tinham entendimento do que era a mesa do Senhor, e é por isso que Paulo fala assim, ó, você está comendo e bebendo sem discernir o corpo. Discernir o que, irmãos? O corpo. O que significa aqui a palavra discernir? Significa fazer diferença, distinguir. Irmãos, participar da ceia não é a mesma coisa que participar de um almoço na sua casa, um churrasco com os amigos, não. Você tem que discernir, isso aqui aponta para o sacrifício do Senhor Jesus, amém, irmãos? Pastor, mas o que eu tenho que discernir aqui na ceia? Discernir o quê? Paulo diz, quem come e bebe sem discernir o quê? O corpo. O que você tem que discernir na ceia? Diga assim, o corpo. O que você tem que discernir na ceia? O corpo. Por que Paulo não falou aqui discernir o corpo e o sangue? Por que o Paulo falou que você só tem que discernir o corpo? Eu creio, irmãos, porque o corpo, existe algo espiritual envolvido aqui. Sabe por quê? O sangue, você entende rápido, porque o sangue é para perdão dos pecados, amém? Pastor, se o sangue é para perdão, o corpo é para quê? Eu creio, irmãos, que o corpo de Cristo está falando de cura física. Quando você bebe do cálice, você está bebendo do perdão. Está comigo aí, amém? Mas quando você come do pão, que é o corpo, você está comendo saúde física para o seu corpo. Você está comendo de saúde e vitalidade para o seu corpo. Diga amém. Agora em Mateus, coloca o texto para nós, Mateus 26. Aqui Jesus fala somente do sangue. Jesus não fala do corpo, olha aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai isto, tomai e comei isso, é o meu corpo. A seguir ele tomou o cálice e tendo dado graça, deu aos discípulos dizendo, bebei dele. Aí ele explica, porque todos, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Para que é o sangue? Para a remissão de pecado. O sangue é para perdão dos pecados. Aí Paulo, em 1 Coríntios 11, ele diz, você tem que discernir o corpo. Você crê no sangue, amém? Agora Paulo está falando o seguinte, você precisa discernir o corpo de Cristo. Sabe por que você precisa discernir? Porque você vai estar se privando de coisas espirituais se você não entender, se você não tiver revelação. Você vai estar se privando de benefícios espirituais. É por isso que nessa manhã nós vamos discernir o corpo, amém, irmãos? Colossenses capítulo 1, verso 13, põe aí, rapidamente, por favor, Colossenses 1, verso 13, diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o quê? A redenção e a remissão dos pecados. Você tem o perdão dos pecados pelo quê? Pelo sangue. Efésios, capítulo 1, verso 7, põe aí, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios, nós temos o perdão dos pecados através do sangue. Hoje, irmãos, é dia de discernir o corpo. O aspecto que você deve discernir do corpo é a cura, amém, irmãos? Pastor, como que você tem tanta convicção de que o corpo de Cristo está falando realmente de cura física? Isso é claro, porque em Isaías capítulo 53 a Bíblia diz que lá na cruz, o Senhor Jesus
através do seu corpo, ele levou todas as enfermidades. Jesus levou a enfermidade aonde, irmãos? É no corpo. Jesus não levou a enfermidade no sangue, o sangue é para perdão, mas Jesus levou a enfermidade no corpo. Agora eu quero te contar uma outra história. Marcos capítulo 7, verso 26, põe aí. Olha o que a Bíblia diz. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que lhe expelisse de sua filha o demônio. Tinha uma filha endemoniada, a mulher foi clamar diante do Senhor. Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos de debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então disse o Senhor: por causa dessa palavra você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Irmãos, olha essa história. Essa mulher era sírio-fenícia. Por que a Bíblia diz que era uma mulher grega, de origem sírio-fenícia? Porque ela não fazia parte da aliança, ela não era judia, não participava da aliança com Israel, ela não era uma hebreia, ela não tinha direito a nada. Só que ela chega diante de Deus, diante do Senhor, e pede para que a sua filha fosse liberta de um demônio. E aí a resposta de Jesus é incrível, porque o Senhor fala: não é bom tomar o pão dos... O que está escrito ali, irmãos? Não é bom tomar o pão dos filhos. Fala assim: existe um pão que é dos filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui, amém? Tem um pão que é seu, tem um pão que é do filho, e esse pão vai ser servido para você aqui nessa manhã, amém, irmãos? O Senhor disse para aquela mulher: você não faz parte da aliança, você não é filha, você não pode comer do pão que é dos filhos. É por isso que a ceia você pode tomar só depois do batismo, porque o batismo é o símbolo natural do filho. Amém? Por quê? Porque existe um pão que é dos filhos. Só que o mais surpreendente é que essa mulher acreditou na graça do Senhor. E aí o texto diz assim, ó: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, olha isso, irmãos: sim, Senhor, eu entendo, eu não sou filha, eu não posso participar da mesa, mas os cachorrinhos, olha a posição que ela se colocou diante do Senhor. Os cachorrinhos de debaixo da mesa comem das migalhas. Fala para quem está do teu lado: migalha, fala aí. Migalha, que cai da mesa, que cai das crianças. Jesus disse: por causa dessa palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Irmãos, essa mulher, ela recebeu a libertação da filha por causa da migalha que caía da mesa. Uma migalha do pão, houve poder para libertar o endemoniado. Diga glória a Deus. Irmão, se existe poder na migalha, será que existe poder no pão dos filhos? Será que existe poder em você como filho, chegar diante da mesa do Senhor, tendo revelação e discernindo o corpo? Há poder no pão dos filhos, amém, irmãos? Há poder. Hoje é dia de você discernir. Irmão, chega de sofrer com enfermidade, meu Deus. Minha esposa pegou dengue, bem no encontro, na semana do Encontro Kids. Eu e ela íamos servir no encontro. Irmão, segundo ela, foi pior que Covid. E febre que não ia embora, e dores no corpo, e indisposição. Irmãos, teve um dia que deu uma indignação nossa lá em casa, não aceitamos isso. Irmãos, não adianta ter tudo na vida se você não tem saúde no corpo. Está comigo aí, amém? É por isso que diante da mesa existe o pão inteiro dos filhos, amém? Você tem direito ao pão inteiro. Pastor, mas que pão é esse? É óbvio que esse pão está falando de Cristo. Mas esse pão também está apontando para a ceia, porque o Senhor disse: esse é o meu corpo. O pão está falando do corpo. Irmãos, a mesa está sendo colocada diante de você nessa manhã, amém?
E quando você comer do pão, o pão dos filhos, você vai estar debaixo da aliança, e o poder do céu vai ser liberado sobre a sua vida. Eu creio, há poder quando você come com discernimento. Pastor, mas esse texto aqui está falando de libertação, não está falando de cura. Pois é verdade, porque a filha estava endemoniada. Mas olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 10, verso 38. Põe aí, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, poder, o qual andou fazendo bem, olha lá, e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. No Novo Testamento, irmãos, o Novo Testamento, a Bíblia lida com enfermidade e possessão demoníaca como sendo a mesma coisa. Às vezes nós fazemos distinção, falamos, não, esse aqui está doente, esse aqui está endemoniado. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava curando todos os oprimidos do diabo. Em outras palavras, a pessoa que está sendo enferma, ela está sendo oprimida por um espírito maligno. É por isso que quando você for orar por cura, você não pode orar assim, Senhor, por favor, Pai, cura, Senhor. Não, a oração de cura tem que ser oração de autoridade. Que oração, pastor? Você vai dar uma ordem para o espírito de enfermidade ir embora. Você vai falar, espírito de enfermidade, eu te ordeno, sai agora no nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus é o quê? Curar. E a Bíblia está dizendo que aquele que está enfermo, ele está oprimido pelo diabo. Então você vai lá diante de Deus, cheio de autoridade, você vai falar, eu mando embora todo espírito que está causando a enfermidade. Diga amém. Irmãos, a doença não procede de Deus. Você sabe que depois da salvação, a saúde no corpo é a coisa mais importante na vida do crente. Ah, pastor, não, para mim o mais importante é minha família. Pois é. Mas quando você está doente em casa, sua família fica transtornada. Como eu falei para você, minha esposa com dengue, irmãos, mudou tudo, virou um caos a casa. A gente com um nenê pequeno e ela tinha que amamentar, e aquela dificuldade, né? Tive que dar um suporte, irmãos, foi uma semana. Luta, aquela enfermidade que não ia embora, febre que não baixava, remédio que não fazia efeito. Nós vamos orar, o espírito vai embora, amém? Depois da salvação, a cura, a saúde no corpo é a coisa mais importante da sua vida. Pastor Luiz uma vez falou, eu nunca mais esqueci, ele falou, irmãos, dificilmente eu oro por dinheiro, mas é muito raro os dias que eu passo sem orar por saúde no meu corpo. A gente inverte, a gente está preocupado com dinheiro, paga a conta, mas a gente esquece de orar por saúde. Quando foi a última vez que você orou por saúde física no seu corpo? Quando foi a última vez que você orou, Senhor, eu quero ter saúde, vitalidade, eu quero servir ao Senhor com alegria. Irmãos, eu tenho certeza que o Steve Jobs, se você não sabe, foi o cara que criou, né, o iPhone, os MacBooks. Ele morreu de um câncer no pâncreas. Um cara bilionário, podre de rico. Tinha tanto dinheiro que nem ele conseguia gastar tudo aquilo. Eu tenho certeza que se alguém chegasse e falasse assim, eu quero toda a sua fortuna, todos os seus bilhões que você tem, e eu te dou um pâncreas novo, eu duvido que de bom grado ele não daria todos os bilhões que ele tinha, ele ia começar com um pâncreas novo, tudo do zero. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta nada você ter dinheiro se você não tem saúde, não consegue usufruir do recurso que veio, está entendendo? O bom é ter dinheiro e saúde, amém, irmãos? Agora, ter saúde sem dinheiro é bom? É relativo. Por quê? Porque se você é alguém saudável, o Senhor vai te abençoar com recurso financeiro, amém? Mas alguém enfermo, ele não consegue trabalhar, ele não consegue, ele está doente. Irmãos, hoje é dia de participar da mesa e comer o pão dos filhos. Estou encerrando com você, mas eu estava lembrando do Velho Testamento, quando o Senhor lançou as 10 pragas, né, sobre o Egito. E a última praga, que era a morte dos primogênitos, a última praga que veio sobre o Egito, ia atingir também os filhos de Deus que estavam lá. E o Senhor falou assim, a maneira de vocês não serem atingidos pela praga, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar o cordeiro, com o sangue vocês vão passar nos umbrais da porta, vão passar ali nas vistas, né, da porta.
E o cordeiro que foi morto, agora vocês vão entrar para dentro de casa e comer em família. Tem duas coisas importantes: o sangue que foi passado nos umbrais e o cordeiro que foi morto, que eles tinham que comer. Fala assim, um cordeiro tinha que ser comido. Aqui nós temos o sangue e temos o cordeiro que tinha que ser comido. E aí a Bíblia diz que o anjo da morte passou e não atingiu nenhum hebreu. Nenhum filho de Deus foi atingido, amém? Mas um milagre aconteceu, sabe por quê? Porque no dia que eles saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, olha o que a Bíblia diz em Salmos, capítulo 105, põe aí, Salmo 105. Salmo 105, tem aí? Aleluia, olha lá, eles atravessaram o Mar Vermelho, olha o que aconteceu. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Irmão, você sabe quantas pessoas que os historiadores dizem que tinham, que saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho? 3 milhões de pessoas. Irmão, Guaratuba tem 50 mil habitantes. Saiu 3 milhões de pessoas. E a Bíblia diz que não tinha nenhum inválido, irmãos. Nenhum doente. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, por que não tinha nenhum doente? Sabe por que não tinha? Porque um dia antes o Senhor falou: matem o cordeiro, passem o sangue nas portas, e o corpo do cordeiro, o corpo, lembra? O corpo, vocês vão comer. Vocês vão comer o quê? Saúde. Irmãos, a Páscoa virou sinal de ceia. A Páscoa virou sinal de ceia. E a ceia aponta para o perdão dos pecados e para a cura física, amém, irmãos? Todo mês você participa de algo espiritual e poderoso sobre a sua vida. Você está entendendo agora porque Paulo estava tão perplexo com a igreja de Corinto? Paulo olhou e falou: como tem tanto doente entre vocês? Como que tem tantas pessoas morrendo cedo? Ele entendeu que a razão era só uma: vocês não estão discernindo o corpo. Vocês não estão entendendo que vocês estão diante da mesa do Senhor, e existe um pão que é dos filhos, e esse pão vai liberar poder sobre a sua vida, amém, irmãos? Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, para encerrar com você, diz assim: certamente, fala assim, certamente. Você sabe, essa palavra no original, certamente, significa de fato, é verídico, eu atesto isso, é verdade. Certamente o Senhor, Ele tomou sobre si as nossas, o que, irmãos? O que Ele tomou? As nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas eu e você fomos curados. Você pode dizer glória a Deus e aplaudir ao Senhor nessa manhã, aleluia. Irmãos, por causa das suas feridas nós fomos curados. Nós fomos curados. Existe saúde, vitalidade no corpo para mim e para você. Irmãos, esse texto não pode ser só uma ilustração bonita. Nossa, olha que bonito, né, esse versículo. Não, tem que haver poder envolvido, amém, irmãos? Tem que ter fé envolvida no seu coração. De eu pegar, nessa manhã, quando você pegar o pão, você for tomar o cálice, você vai falar: existe poder envolvido. Eu estou diante da mesa, o Senhor está aqui comigo, aleluia. E a hora que você comer o pão dos filhos, meu irmão, o céu vai encher seu coração, amém? Mas você precisa crer, é preciso de haver fé para isso. Você sabe que lá no Éden, o único ato de comer
levou toda a nação para a queda. Adão e Eva comeram errado, e porque eles comeram errado, hoje nós enfrentamos o pecado. Mas quando Cristo veio e morreu por nós, e nos deu o pão e o cálice, hoje, quando você come certo e você participa da mesa, existe provisão do céu para você. Alguém comeu errado e todos nós fomos atacados. Mas hoje, quando você come certo, você também recebe abundância na sua vida. Você recebe provisão, amém, irmãos? Fica de pé onde você está. Coloca a música Nada Além do Sangue para nós. Os irmãos que vão servir a ceia, pode vir aqui. Enquanto a música vai tocar, os irmãos vão servir você, amém, irmãos? Pode servir. Por enquanto você fecha os seus olhos só onde você está. Lembra que você está diante da mesa do Senhor. Cante essa canção, cante. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Aleluia, aleluia, diga isso. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluias, aleluias. Declare essa canção. Tua cruz mostra tua graça, que prepara para nós. Aleluia. Somente pelo sangue. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve. Nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar isso. Diga: eu sou livre. Diga: oh, sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia!
eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Pegue o seu cálice. Pega o seu cálice por um instante. Pode baixar o volume da música, por favor? Com o seu cálice na sua mão, você vai fazer essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu estou diante da mesa. Diga: eu sou filho. Diga: há poder liberado diante dessa mesa. Diga: ao beber deste cálice, eu estou tomando do perdão dos pecados. Diga: nessa manhã eu declaro que eu sou completamente perdoado. Diga: sobre mim não há culpa, condenação, em nome de Jesus. Diga: eu declaro que eu sou filho amado. Diga: nessa manhã eu piso na cabeça da serpente e eu declaro que eu sou amado, em nome de Jesus. Pegue o seu pão, declare: ao comer desse pão, diga mais forte, diga: ao comer desse pão, eu estou comendo o pão dos filhos. Diga: eu declaro que eu vou comer saúde para o meu corpo. Diga: sobre mim não há doença, enfermidade. Diga: nessa manhã eu estou comendo de cura, em nome de Jesus. Diga: eu sou curado no meu corpo e na minha alma. Diga: eu piso na cabeça do diabo e eu tomo posse de saúde para o meu corpo, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice com revelação nessa manhã. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue. Ah, Senhor, nessa manhã nós tomamos posse, Senhor, de todos os benefícios espirituais da mesa do Senhor. Pai, diante da mesa, diante do cálice do pão dos filhos, nós tomamos posse de saúde para o nosso corpo. Eu declaro, Senhor, nessa manhã, que nós rejeitamos toda enfermidade, toda doença, nós mandamos embora, em nome de Jesus. Nós declaramos que vamos desfrutar de saúde em abundância no nosso corpo, em nome de Jesus. Diga amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor com toda a sua força, aleluia.